compartilhar com vocês é Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu trouxe essa palavra porque algumas pessoas não sabem, né? Mas em outubro do ano passado, meu cunhado sofreu um acidente grave de caminhão, capotou o caminhão várias vezes, ele foi levado para o hospital praticamente morto mesmo. O médico falou que tudo que o médico podia fazer ele tinha feito, agora é só ele. E o médico até falou, só se Deus quiser vai salvar ele. E daí ele ficou no hospital algum tempo, desacordado, não dava sinal. E com o tempo ele foi melhorando aos poucos. Mas no começo do acidente, quando a gente soube do acidente, eu estava na outra igreja ainda, né? Eu pedi para o pessoal de lá orar, no grupo de oração, e liguei para a Má também. E no meio que eu mandei para a pastora, ela disse assim: vamos orar, com certeza, mas quando ele melhorar, você me fala. E aquele medo dela para mim foi um tapa na minha cara, porque eu não acreditava que ele ia viver. Mas quando ele estava morto, e ela já na confiança, na esperança em Deus, ela falou: quando ele melhorar, você me fala. Né? E esse medo que ela mandou para mim me despertou, porque eu não tinha realmente aquela fé que ele ia melhorar. Sabe? A gente acredita, mas desacredita, né? Aí aconteceu que ele foi saindo, acordou do coma, foi se recuperando, né? E apareceu um missionário na minha cidade. E ele soube da história do meu cunhado, procurou saber onde ele morava, pediu para minha cunhada se podia orar por ele. E esse missionário também a vida dele é um milagre, né? Então ele está pregando e vai falando. E nós oramos para Deus mandar alguém, né? E esse missionário começou a orar, me pôs as mãos nele e ele respondia a oração, ele falava amém. O missionário falava em nome de Jesus e ele falava amém. E para a glória de Deus, essa semana, ele chamou as 3 filhas e a esposa dele pelo nome. Glória a Deus. Lembrou o nome das 3 filhas, lembrou o nome da esposa e o nome dele. Né? Então eu vejo assim, que essa palavra, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, eles não sabem da palavra de Deus ainda. Eu falo ainda porque eles vão saber. Glória a Deus. Né? Então Deus às vezes faz lá longe pra gente aqui, para provar que a gente tem que confiar e ter esperança nele em qualquer momento, em qualquer hora. E eu agradeço a vida da pastora, mesmo, porque aquele dia ela deu um tapa na minha cara sem ela saber. Porque ela respondeu isso: quando ele melhorar, não é se ele melhorar. Ela falou: quando ele melhorar, você me avisa. E eu sei assim que hoje ele está ainda um pouco debilitado, ele não levanta ainda, mas ele já está falando, está pedindo comida, já sabe, ele está comendo, já tirou a sonda. Mas vai ser por pouco tempo, porque tudo que Deus já fez até agora é para aqueles que têm esperança no Senhor. Amém. Glória a Deus. Né? E eu falo assim, que hoje eu também mandei e-mail para missionário da outra igreja, contando também, porque isso prova a fé de quem orou. Né? E nós pedimos realmente para ir alguém, e Deus está enviando. A nossa oração não chegou lá. Né? Então a gente tem que contar assim essas coisas para a pessoa. Né? Então essa palavra eu queria deixar para vocês, cujo esperança é o Senhor. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, cartas. Olha, 1 Coríntios, capítulo 1. O versículo que fala muito comigo. Versículo 27. 26, 27. O 27 até 29. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir quem? As sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar. Isso me chamou muita atenção. Para que mesmo? Para dar um tempinho só? Não. A palavra de Deus diz assim: para aniquilar as que são. Versículo 29 diz assim:
para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu estou perguntando aqui nessa noite se tem algum louco aqui. Tem algum louco aqui? Nós somos os loucos em Cristo, amado. Glórias a Deus. Tem alguém aqui que é fraco? Tem algum fraco aqui? Pode dar um glória a Deus aí? Sem Deus eu sou forte. Você pode dizer isso, sem Deus eu sou forte. Mas tem aqui alguém que foi chamado filho, vão, desprezível por alguém? Teve alguém aqui no nosso meio, ou tem alguém aqui no nosso meio que algum dia alguém olhou e falou assim: olha, você não serve nem para jogar no meu time, nem jogo de porrinha, né? Aqueles palitinhos, como dizem. Você não vai, você está fora. Teve alguém aqui no nosso meio que porventura na infância as pessoas deixavam de ir lá e falavam: não. Quando ele chegava só por causa da bola dele. Teve porventura alguém aqui no nosso meio que se sentiu desprezível? Pois essa palavra é para você, amado. Essa palavra é para mim, é para você, é para nós, que nós estamos recebendo nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim que, mas Deus escolheu exatamente esse tipo de pessoa. Não são aqueles fortes, porque os fortes eles vão ser abatidos, eles se acham muito, e eles se esquecem de Deus, eles olham para eles mesmos, para suas mentalidades, sei lá, sua mentalidade, faculdade mental, sua sábia, né? Loucura aparentemente. Ele olha para o seu status, seu dinheiro, para a sua força e diz assim: eu sou jovem, eu posso, eu consigo. Os fortes vão ser abatidos. Sabe por quê? Porque ele não está na dependência de Deus. E se você está se sentindo fraco, amado, glória a Deus por isso. Porque está na hora de você estar na dependência de Deus, amém? Está na hora de você deixar a sua força de lado e dizer assim: Deus, eu necessito de Ti. Eu quero é Deus, aleluias. Está na hora de você deixar de querer ser sábio demais. Procurar saber que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus para o homem é loucura. Está na hora de nós sabermos isso. Está na hora de você saber que se você se sente um tomate de feira, você sabe o que é um tomate de feira? Você sabe o que é um tomate de feira, Marco? É aquele tomate que as pessoas pegam, ele olha, joga de um lado, joga do outro, amassa, principalmente no final da feira, ninguém quer. Torna-se suco de tomate. Você se sente desse tipo? Pois é, essa palavra é para você. Não, olha, todo mundo falava que eu sou um Zé Ninguém, um fraude. Tudo que eu faço, olhar as pessoas, sei lá, vai, todo mundo pode opinar, mas eu opinar, não tem valor. É exatamente essa pessoa que você quer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: Deus escolheu. Não foi ninguém, a palavra de Deus diz assim exatamente: Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que toda carne não se glorie perante o Senhor. Glória a Deus. Para que você nunca chegue diante de Deus: Deus, sabe por que aquela nação foi ganha? Foi por mim. Para que você nunca chegue a Deus: sabe por que minha família está estruturada? Foi por causa de mim. Sabe por que fulano está erguido? Foi pelas minhas orações. Foi aquilo que eu fiz, o meu dinheiro fez com que aquela pessoa se salvasse. Aí Deus continua falando, a palavra, Paulo, né, falando: mas vós sois dele. Amém? Quem que é de Deus aqui? Glórias a Deus. Eu tomo posse dessa palavra, você toma? Então, em nome de Jesus, tome posse. Eu sou de Jesus. Você é dele também? Então, em nome de Jesus, é sua. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas eu quero que você dê o complemento lá no versículo 31, diz assim: para que como está escrito. O que está escrito aí? Aquele que se gloria, aleluia, aquele que se gloria, você está se gloriando em quem? Aleluia, então você está no caminho certo, você está da maneira que Deus quer, você está de pé porque o Senhor te quer de pé, Deus está se gloriando no Senhor, você é alguém porque Deus se quer assim, Deus se formou assim, não é porque as pessoas te querem, não é porque as pessoas querem que você seja mais esperto, mais destacado de todo mundo, que você tem que ser, entrar em uma forminha e dizer assim: agora vou para todo mundo. Não, é porque você está se gloriando no Senhor. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Agora olha a pessoa que está do teu lado, olha o lado, dá só um momento, reflexão, olha para a pessoa que está do lado. O que você tem aí, amado? Você tem vidas do teu lado, você tem pessoas que te amam, você tem pessoas que para muitos, alguns daqui, para muitos, vai falar assim: não, é que ele é um doido, é uma doida que está lá ouvindo um cara gritar, ele vai para lá para ficar cantando, batendo palma, mas eles não sabem que você está se gloriando no Senhor. Ele não sabe que você está deixando esse tempo de fazer tantas coisas da sua carne para você glorificar a Deus, para você falar: Deus, esse tempo é teu, aleluia, esse tempo é do Senhor, esse tempo é dele, e eu me dou a ti, Senhor. É tempo de nós estarmos, amados, buscando a Ele verdadeiramente. Deus quer que eu e você, amado, realmente, de coração, de toda força. Mas pastor, eu não tenho força. Busca a força que você tem aí dentro. Clama ao Espírito Santo que você vai encontrar. Clame a Jesus que você vai encontrar. Mas eu não consigo orar. Começa a falar para Deus: Pai, eu não consigo orar. Você vai ver quantas palavras vai sair de dentro de você. Vai jorrar rios e água viva dentro de você. Sabe por quê? Porque você está daquela maneira que Deus quer. Você está daquele jeito que Deus quer. Você está da maneira que Deus se agrada. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Deus quer pessoas quebrantadas. Deus quer ver você, meu amado, desse jeito. Há algum vaso aqui ainda em pé? Fala para Deus: Deus, dói, mas faz do teu jeito. Porque enquanto você estiver, amado, se erguendo com a sua perna, vai sempre cair, porque é um homem. Mas quando você estiver: Deus, eu vou subir como águia, mas na tua vontade. Aí sim, você vai ser bom. E não se preocupe de você sentir um tomate na pele. Não se preocupe das pessoas olharem para você e falar assim: você é aquele, você é aquela. Se você está na vontade de Deus, realmente Deus te escolheu para confundir, para aniquilar todos aqueles que são fortes, todos aqueles que são sábios e todos aqueles que acham ser. E se você é mais um dos que tomou posse da palavra de Deus, então, meu amado, eu convido você a dar uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Você não sabe, mas quando você abre a sua boca, meu amado, o inferno treme. Já ouvi casos de nós orarmos e o inimigo bater em retirada, sem saber. Uma vez estávamos andando na rua e vi um homem demoniado falando palavras, nossa, igual
igual uma poesia. E aquilo nos chamou a atenção, nos incomodou. E ele vinha atrás de nós, eu olhei para trás e repreendi, em nome de Jesus. Falei, não, isso aí tá incomodando, então tem alguma coisa errada. Mas ele falava tão poeticamente, tão magnífico, parecia um bêbado. Imagina um bêbado falar poesia. É normal. Que nos chamou a atenção. Nós paramos, ele vinha atrás de nós. Em nome de Jesus, está amarrado. Ele olhou, parou, foi para o outro lado, foi embora. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Quando você glorifica a Deus no nome de Jesus, acontece milagre na sua vida. Então está na hora mais de nós cremos na palavra de Deus. Começa a fazer prova de Deus. Eu desafio os amados, façam prova de Deus. A própria Bíblia, o próprio Deus diz assim, fazei prova de mim. Se Deus nos faz pensar dessa forma, quem sou eu para falar diferente, amado? Faça prova de Deus. O Deus que você está falando, que você está servindo, é um Deus de pau, de pedra? De quê? De cano? De que é? Ó o Deus criador dos céus e da terra. Então fazei prova de Deus. E saber que eu sou o Senhor. Meu amado, faça a prova de Deus. Só que espere, quando você receber a sua recompensa, você também vai receber a resposta de todas as suas dúvidas. Fazer prova de Deus. Você é um escolhido de Deus. Amém, amados? Amém. Nós somos escolhidos de Deus. Olha, Juízes 19 vai ser uma pregação que bem diferente. Eu nunca preguei dessa maneira. É a primeira vez que Deus me trouxe dessa maneira para pregar. Eu gostaria de dar uma pequena introdução que é sobre Saul. Quem lembra quem foi Saul? Saul, a gente vai lembrar, a primeira vez que vai lembrar dele, falar assim, ele foi o rei de Israel que desobedeceu a Deus, que preferiu fazer sacrifícios em vez de obedecer a Deus, que teve mais medo do povo do que medo de Deus, e que acabou ficando endemoniado, e que acabou morrendo numa batalha, e envergonhado, e perdeu o reino. Então é isso que a gente vai lembrar de Saul. Mas antes de chegar nisso, tem toda uma história por trás. E é aqui que eu começo a falar sobre esse Juízes 19. Então, o primeiro versículo diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. O segundo versículo diz assim: ela, porém, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve lá os dias de uns 4 meses. Amém. Vamos se sentar. Na minha versão, aqui não fala sobre adultério, provavelmente na sua versão nem está. Então, no segundo versículo vai falar, aborrecendo-se dele, na minha versão. Na sua versão fala, e adulterou contra ele, ou tomou para si outro, e daí foi para a casa do pai. Então, a gente não vai ler todo o capítulo, mas eu vou passando aquilo que a gente vai começar a ler. Então, ele foi buscar ela na casa do pai, depois desses 4 meses, ele foi buscar ela, queria falar a ela ao coração. Essa frase é uma frase que era idiomática de Israel, que significava o quê? Significava que ele ia falar com bondade para com ela. E ele foi lá para buscar. E o pai dela, quando viu ele, se alegrou e fez ele entrar na casa. Eles se alegraram. E daí ele tentou ir embora, o pai não deixou, o pai da moça lá não deixou. E ficou segurando ele lá alguns dias, até que ele resolveu viajar. Pegou a mulher e viajou. E estava voltando, disse que estava indo para a casa do Senhor, estava indo para Betel. E daí, no meio do caminho, já estava escurecendo, o servo que estava com ele disse assim, olha, vamos passar para essa cidade aqui. Ele falou, não, a gente não vai entrar em cidade estranha, vamos ficar dentro da terra de Israel, dos filhos de Israel. E foram para a cidade que na minha versão chama Gibeá. Então, chegando lá, eles ficaram na praça e não tinha ninguém que recolhesse eles. As pessoas, nessa época, elas tinham que ser muito hospitaleiras, era uma regra, uma conduta que hoje a gente não tem mais, mas se a gente visse alguém que estava de viagem, parado na praça, a gente tinha que oferecer abrigo para essa pessoa que estava em viagem, e ninguém ofereceu.
Mas daí conta que chegando um senhor que estava trabalhando, ele viu esse grupo que estava em viagem, e ele ofereceu, perguntou de onde você vem, para onde você vai. E esse homem, esse senhor, ele era da mesma região que esse levita. Era da mesma região. Então por isso que você já começa a ver a atitude diferente. Ele estava naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. Então as pessoas daquele lugar, que era de Benjamim ali, dessa tribo de Benjamim, não acolheram esse grupo. Mas esse senhor que morava ali, mas que não era dali, acolheu. Só que à noite, quando eles estavam todos alegres, aí se levantaram no versículo 22, diz assim: então eles se alegravam, e eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Aqui talvez tenha um contexto assim que apareça ser até homossexual, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque o que aconteceu aqui foi assim, que tinha uma regra para uma pessoa hospedada na sua casa, e essa regra dizia assim que você daria sua vida para proteger o seu hóspede. Então o velho saiu para fora e disse assim: olha, não faz uma coisa dessa com esse homem que ele está na minha casa, né? Então eu vou dar a minha filha que é virgem e a concubina dele, vou trazer elas para fora e vocês fazem o que vocês quiserem com ela. Eles não quiseram ouvir. Então o levita pegou essa concubina e colocou para fora. E eles abusaram dela durante a noite toda. E daí quando estava amanhecendo, eles largaram ela. E ela voltou para a casa onde eles estavam hospedados lá, só que ela não conseguiu chegar. Ela chegou na porta e faleceu. Saiu o marido dela pela manhã, viu ela deitada, e parece até um versículo frio, no 27, diz assim que, abrindo a porta da casa e saindo a seguir o caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, e com as mãos sobre o limiar. O 28 diz assim: e ele lhe disse: levanta-te e vamos, porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento e dispôs para a sua casa. Então parece frio chegar com uma mulher, falar assim, que ele nem sabia o que tinha acontecido com ela, chegar e falar: levanta, vamos embora. Aí ele pega ela e leva, e aí começa a ficar pior a história. Diz que ele pegou um cutelo, repartiu o corpo dela em 12 partes e mandou por toda a terra de Israel, que eram 12 tribos. E mandou por toda Israel, e daí todo mundo que olhava se espantava e falava: a gente nunca viu isso. E todo mundo se reuniu para saber o que tinha acontecido. E daí ele falou: olha, eles fizeram isso, tentaram me matar e abusaram da minha concubina até que ela morreu. Então, agora dá o seu conselho, o que a gente vai fazer? Aí todo o Israel se levantou contra essa tribo e falou assim: me entrega quem foi que fez isso, que eles vão morrer. E assim a gente vai acabar com o mal em Israel. Só que os benjamitas não quiseram entregar essas pessoas. E se levantaram numa guerra. E daí se juntaram e começou a guerra. Daí eles consultaram a Deus e falaram assim: vamos por sorte se levantar contra esse povo, vamos destruir essa cidade. Aí caiu em Judá. Judá levantou e foi. Morreu 22 mil de Judá. Então assim, poxa, aquele povo que estava defendendo aqueles sanguinários, aqueles filhos de Belial, conseguiram matar 22 homens. Aí eles voltaram e choraram, voltaram lá, vão atacar de novo, vamos. Morreu mais 18 mil. Daí voltaram, choraram mais ainda. Daí Deus falou: não, agora eu vou entregar eles nas suas mãos. Eles fizeram uma emboscada, aí sim eles conseguiram matar toda a cidade. Passaram por espada, mulher, criança, matou tudo. Sobraram 600 homens dessa tribo de Benjamim. Só 600 que conseguiram fugir. Então, até aqui, eu vou falar sobre Saul, mas até aqui, eu queria que você entendesse: Saul saiu dessa tribo. Dessa tribo que ele saiu. Uma tribo que tinha sido praticamente dizimada. Uma tribo que foi completamente rebelde. Mas eu quero ir voltando passo a passo agora. Você vai começar a entender a história do pecado. Essa mulher, ela adulterou. A lei para quem adulterava na época era ser apedrejado. Ela não foi, porque não era cumprida a vontade de Deus nessa época. Esse levita, que era o representante, era do povo representante. Deus escolheu a tribo de Levi para estar servindo como sacerdote. Ele, sabendo dessa lei, ele não fez nada. Ele foi contar, ele foi lá buscar. Glória a Deus por isso. A gente fala que ele teve misericórdia de Deus inteiro. Só que o pecado tem consequência.
Então, se ela não tivesse adulterado contra ele não teria que buscar ela. Se ele não tivesse que buscar ela, ele não teria que ter passado naquela cidade. E se ele não tivesse que ter passado naquela cidade, aqueles homens não teriam se levantado contra ela. E ela estaria viva. Então, eu começo pela consequência do pecado, até chegar em Saul. Por causa do pecado de uma mulher, morreu mais de 100 mil, pelo que eu contei. Mais de 100 mil homens morreram, homens, mulheres e crianças, por causa do pecado. Porque tudo bem, eles eram maus. Foi o estopim para começar a matança. Então, é um início pesado, mas vai chegar num ponto importante. Agora eu gostaria que vocês passassem para 1 Samuel 9, é um pouquinho adiante só. Olha, Saul significa pedido de Deus. Pedido de Deus. Então, nessa época não tinha rei em Israel e o povo estava sendo oprimido. Então, eles começaram a clamar e quem estava como juiz, sacerdote e profeta era Samuel. Samuel era um homem excelente. Ele era um homem de Deus mesmo, assim como poucos foram na Bíblia. Só que os filhos dele já não eram. Então o povo pediu, olha, os seus filhos não seguem no teu caminho, então dá para nós um rei. Aí Deus falou, então dá para eles aquilo que eles pediram, né? E Deus mandou que Samuel ungisse a Saul, que é filho de Deus. Então, quem era Saul? No 2 diz assim, ó, tinha ele um filho, que era o pai de Saul, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Agora eu começo a dizer, aquilo que eu disse de Saul, ele era um desobediente, mas olha como começou a história dele, ele se sobressaía. Diante de todo o povo de Israel, ele se sobressaía. Ele era o mais belo, mais forte. E vamos continuar. Aí diz que se extraviou as jumentas do pai dele, e ele disse no 13, né, olha, toma contigo um moço, dispõe-te e vai procurar jumentas. Então Saul era obediente ao pai. Senão ele falava, por que eu vou buscar jumenta nenhuma? Não, manda o servo aí, manda ele ir. Mas ele era obediente, então ele foi. Então a gente começa a ver que ele sobressaía e obedecia o pai dele. E daí ele procurou. E no 5 diz que eles não acharam, e ele diz assim, vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Então ele amava o pai dele amava ele. Então tinha amor na família dele. Não era uma família qualquer. Tinha amor. Porque se o pai não estivesse preocupado com ele não ia pensar isso. E se ele não estivesse preocupado com o pai, ele não ia pensar isso. Então ele era amoroso. E daí diz que o servo dele disse, olha, tem um homem de Deus aqui, né? Vamos procurar ele nessa cidade. E o Saul diz assim, mas se a gente for lá, o que a gente vai levar para ele? Porque era costume, quando você ia a um homem de Deus, levar um presente, levar uma oferta, né? Então, quem que Saul era nessa hora? Ele conhecia os bons tratos ali. Ele não era um mal educado. Eu vou lá perguntar para ele, acabou, ele que me diga. Não, pelo contrário, o que a gente vai levar? Então ele sabia tratar com as pessoas, ele sabia como que era o costume. Então ele não era mal educado. Aí diz que o servo dele tinha, sim, uma moeda de prata, e eles foram até lá. E passa-se toda uma história, ele consegue encontrar com Samuel. Samuel começa a dizer que vai ungir ele rei no 21. No 20 diz assim, né? Que Samuel diz assim para ele: quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti, para toda a casa de teu pai? Samuel estava dizendo assim para ele: olha, não se preocupa com jumenta, porque tudo que tem em Israel agora vai ser teu e do seu pai. Então não se preocupa mais com jumenta. Ele assustou e disse assim no 21. Então respondeu Saul e disse:
Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então, assim, ele não se exaltou porque o homem de Deus disse para ele que estava tudo reservado para ele. Muito pelo contrário, ele se humilhou e falou assim: não, eu sou da menor tribo. Eu sou daquela tribo que foi dizimada por causa daquele pecado. Se não fosse a misericórdia dos irmãos lá, minha tribo nem ia existir. E dentro dessa tribo, eu sou da menor família. Então ele era humilde, ele sabia, entre aspas, o lugar dele. Ele não se engrandecia, mesmo Deus dizendo que ele tem a promessa. Então, no 9, no 10, 9, diz assim: sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos os sinais se deram naquele mesmo dia. Samuel tinha dado alguns sinais que iam acontecer com ele, para provar que era Deus que estava falando. E aqui diz assim, que virando-se ele para despedir de Samuel, Deus mudou-lhe o coração. Então, além de tudo que ele já era, Deus ainda mudou o coração dele. Ele foi transformado por Deus. Porque o que a gente entende de Saul é que ele foi um rei que foi pedido por Deus, que não foi Deus que realmente quis levantar ele. É verdade, foi o povo que pediu. Só que Deus não escolhe o pior para o povo. Se você pediu alguma coisa, não pensa que Deus vai te dar o pior porque não é a vontade dele. Ele vai tentar te preparar o melhor. E aí, Deus começou a preparar Saul. Porque não era a intenção de Deus que Saul caísse, que fosse um homem rebelde, muito pelo contrário. Então, diz que no 10, ele encontrou com um grupo de profetas, e o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Ele começou a profetizar. Recebeu um dom de profetizar. Tudo bem que esse dom só acontecia quando ele estava junto de outros profetas, mas era o dom de Deus. Então Saul profetizava, mesmo dentro apenas de uma situação ali, então ele tinha esse dom. Mesmo dentro dessa situação, era só uma situação que ele podia profetizar, mas ele profetizava. Então, glória a Deus por isso. Daí no 16, quando ele encontrou com o tio dele, né? O tio dele pergunta para ele assim: me conta o que Samuel te disse. Então no 16 ele diz assim: respondeu Saul ao seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Mas, aí diz assim: porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não o declarou. Ou seja, ele recebeu a promessa, olha, ficou quietinho, não estava contando para todo mundo: eu vou ser rei, eu vou ser rei. Ele ficou na dele, não falou nada. Então, olha a descrição: ele guardou a promessa no coração e ficou na dele. Não ficou assim, não estava contando aí, se engrandecendo, ele ficou na dele. Ficou quietinho e foi. Aí, no 26, diz que Saul pegou e convocou o povo e disse: esse aqui vai ser o rei. Aí sim, ele foi declarado rei mesmo diante do povo, né? Só que daí, depois disso aí, o que aconteceu? Todo mundo foi para casa e Saul também foi para casa. Pô, você acaba de ser levantado rei e você volta para sua casa, que é a menor casa, da menor família, da menor tribo. Você volta para sua casa, você acabou de ser levantado rei na frente de todo mundo. E ele teve que ir para casa do rei. Só que diz assim: também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Ele pelo menos já foi com escolta. Já foi com escolta para a casa dele. Então Deus já toca. Por quê? Porque o ministério, alguma coisa que você vai fazer, você não vai fazer sozinho. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Então ele realmente poderia ser rei sozinho. Então Deus já levantou pessoas para ajudar ele. Mas ele voltou para a casa dele. Se eu fosse levantado rei hoje, o que eu pensaria? Eu falaria: não, eu já tenho que ir para o trono. Não é verdade? Eu sou rei, se alguém me vier, o André agora é rei. O que eu ia pensar? Falar: cadê meu reinado? Cadê meu castelo? Cadê minha honra e tal? Ele voltou para a casa dele. Mas por quê? Porque tinha uma regra, que lá era cheio de regras assim, e que mesmo que fosse alguém proclamado rei, ele teria que merecer o título. Não era só assim: você é rei agora, levantou um pouquinho e acabou. Não, você só era rei no nome. Aí o que tinha que acontecer? Você tinha que fazer um ato de bravura para provar que você é rei. Então, ele foi ungido por Deus, foi levantado diante do povo,
mas ele não era rei. Ele tinha que fazer alguma coisa para ser rei. Então diz que vem esses amonitas que estavam sitiando a cidade de Israel ali, eles estavam oprimindo, né? E disseram assim, no 27 diz assim, que os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Daí vem mais uma qualidade de Saul. Porém Saul se fez de surdo. Ouvir crítica destrutiva, ele não ouviu. Ele se fez de surdo. Por quê? Porque as pessoas olharam e aquilo que o pastor pregou. Esse aí, esse tomate aí, de feira, esse aí que vai livrar a gente, esse aí, eu não quero esse homem. Só porque ele é alto? Não, o que ele pode fazer por nós? Mas Saul simplesmente ignorou, assim que o pastor falou. Eu falei, não precisava pregar mais nada. Glória a Deus por isso. Então, ele ignorou, ele se fez de surdo. Uma crítica destrutiva, minha irmã, fecha os ouvidos, não ouve não. Ouve o que Deus está falando, ele guardou a promessa e falou: não, mas Deus falou que eu vou ser rei, então eu vou ficar esperando a promessa, que se é de Deus vai ser cumprido. Então ele se fez de surdo. Aí sim veio esses amonitas e sitiaram a cidade lá, e ele disse uma condição para fazer aliança com o povo de Israel, esse povo inimigo. Disse, porém, Anás, o amonita, no 11:2. Porém, Anás, o amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Olha o que ele queria fazer, o rei inimigo. Ele queria: vocês querem fazer aliança comigo? Eu faço. Só que então eu quero que todos os homens tenham o olho direito furado para me envergonhar Israel. Queria trazer vergonha sobre o povo. Estudando um pouco mais, eu entendi assim que fui ver que com o braço direito ele usava o escudo, com o esquerdo, com o direito aqui, ele usava a espada. Se furasse o olho direito e com o escudo em cima, ele não poderia mais lutar, porque ele não ia enxergar por causa do escudo. Então era isso que aquele rei queria, trazer vergonha, porque não ia ter mais guerreiro. Se não tem mais guerreiro, ele ia dominar o povo, não ia ter aliança, ia ser uma dominação. Quando Saul ficou sabendo disso, aí diz no 6, diz assim: o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-lhe sobremodo a sua ira. Aqui vem mais uma outra coisa. Irar não é pecado, porque a palavra diz assim: ire-se, mas não peque, ireis, mas não pecai. Então ele ficou irado quando ele ouviu isso, porque o Espírito de Deus se apossou dele. Então essa ira vinha da parte de Deus. Então tem muita ira, muitas vezes, que vem da parte de Deus. É porque é uma ira que se você quer a justiça. Só que se você faz justiça com a sua mão, aí você pecou. Então ira, a gente até sente sim, mas a gente deve se irar, mas não pecar. Amém? E diz que ele pegou uma junta de bois, cortou em pedaços e enviou por todo o território de Israel por intermédio de mensageiros e disse: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Aqui eu quero voltar naquela história. O que ele fez? Ele pegou uma junta de boi, cortou e mandou de novo para as 12 tribos. E falou: se vocês não seguirem a mim e a Samuel, que era a autoridade, que era o Samuel era juiz, vai ser feito isso com os bois de vocês. Por que ele usou exatamente esse mesmo contexto? Porque ele tinha bem fresco na memória dele aquilo que tinha sido feito com a concubina, com aquela mulher. Ele lembrava. Então aqui vem mais uma coisa para a gente aprender com Saul. Saul tinha a ideia daquilo que foi feito de ruim, mas usou para uma coisa boa. Então muitas vezes a gente pega uma memória ruim e continua pensando uma coisa ruim. Saul não, Saul pegou uma coisa ruim e usou para uma coisa boa. Então esse era Saul. Ele lembrou, ele tinha muito bem de todo o passado da tribo dele, mas ele usou o passado para trazer a existência e o reinado dele. Assim ele conseguiu reunir o exército e venceu os amonitas, e daí ele foi proclamado rei. Então no 12, 11:12 diz assim: então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul porventura sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. Então o povo que estava ali, que viu que Saul fez aquilo que Deus disse que ele ia fazer, ou seja, que ia libertar o povo,
Aí o povo disse assim, cadê aqueles homens que estavam desprezando ele? Aqueles que não trouxeram presente? Aqueles que falaram, esse aí que vai nos libertar, traz eles aqui que eles vão morrer agora. Por quê? Porque o povo viu que era Saul mesmo que Deus tinha escolhido. Mas aí olha o que Saul diz no 13. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Olha a misericórdia que ele tinha. Ele poderia ter acabado com os inimigos dele naquela hora. Mas ele disse, hoje não. Hoje Deus fez um livramento e ninguém vai morrer. Então ele era misericordioso. E no 15 diz assim, e todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Além de tudo, ele sabia se alegrar. Sabia se alegrar. Trouxeram ofertas para o Senhor, fizeram sacrifícios e se alegrou muito. Aqui diz, a minha versão se alegrou muito na presença de Deus ali com todo mundo. Então, esse era Saul. Então assim, mas por que eu trouxe essa palavra sobre Saul? Por que eu trouxe todo um passado antes de chegar em Saul? Agora começa aquilo que passou lá com ele. Talvez quando criança, você teve uma história triste. Alguém na sua família pecou e aconteceu, e foi indo, e chegou numa história que te envolveu, e de repente nem você, não foi você que pecou. Alguém lá atrás pecou, e você tem uma história toda destruída, e chegou até aqui hoje. Mas Deus, como disse o pastor, escolheu você. Escolheu os fracos, escolheu aqueles que não são, para estar aqui hoje. Aí a pergunta que eu te faço hoje é, você quer ser como Saul até aqui? Ou você quer agora se desviar totalmente e ser aquele que eu falei no começo, o desobediente, que prefere sacrificar, o que tem mais medo do povo? Olha, ele foi ousado, gente. Ele falou assim, aquele que não me seguir, ele enfrentou todo o povo para dizer assim, se você não me seguir, é assim que vai ser feito. E lá no meio do reinado dele, ele faz ao contrário, ele ficou com medo do povo e desobedeceu a Deus. Então agora, eu quero... Até aqui foi só a introdução, agora a pregação é simples. Aquilo que o pastor já falou. Se você tem esse passado todo destruído, depende por você mesmo, por alguém da sua família, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te escolheu. Ele escolheu você para reinar com Ele no céu. Não pensa que foi um pecado que acabou com a sua vida. Não pensa que foi uma pessoa que destruiu a tua vida. Libera perdão para essas pessoas que de repente fizeram tanta coisa, que chegaram até aqui e você está me falando assim agora, Deus, acabou? Acabou? Chegou o meu fim, Deus? Acabou o meu reinado? Acabou todas as promessas? Mateus 12, 20. Dizendo assim de Jesus, em Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. Claro, irmão, o que essa palavra tem a ver? Sua vida está toda destruída, irmão. Você é uma cana quebrada. Deus não vai te esmagar. Deus não vai te esmagar. Muito pelo contrário, Ele te chamou aqui para usar de misericórdia. Ele te chamou aqui para te curar o seu corpo, curar a sua alma, tudo aquilo que está passando na sua vida. Ele te trouxe aqui para te curar. Se você é uma cana quebrada, sabe o que quebrado está acabado na sua vida? Jesus não veio para acabar com tudo. Muito pelo contrário. Ele não vai quebrar a cana. Ele não vai destruir isso. E se você é uma torcida, o que é essa torcida que fumega? É aquele pavio como se fosse de vela, aquilo é a torcida. Então, se ela só está soltando fumaça, quando a vela está quase apagando, o que você faz? Você acaba de soprar, ou você faz aquela conchinha assim e protege o fogo? É isso que Jesus vem fazendo hoje aqui. Ele vem proteger. Ele não vai deixar aquela brasa que era no começo apagar. Ele não vai deixar. Ele veio aqui para acender de novo esse fogo. Você estava achando que estava acabando, que estava esfriando. Muito pelo contrário, irmão.
É agora que vai começar a pegar fogo. É agora que vai começar a pegar fogo, irmão. É agora que Jesus vai colocar aqui, ó, aquele sopro do Espírito. Não é para apagar, é para pegar fogo mesmo. Em nome de Jesus. Então aquilo que o pastor falou, receba a cura na sua alma hoje. Receba a cura. Deus te perdoou do seu pecado, porque se você já se quebrantou diante dele, ele já perdoou o seu pecado. Ele já está restaurando a sua vida, irmão. Está na luta, mas Jesus está contigo. Ele não vai acabar com as suas esperanças, não vai acabar com os seus sonhos, muito pelo contrário, ele veio para restaurar. Ele te escolheu, irmão. Te escolheu, irmão. Ele te escolheu. O seu passado, esquece. Usa ele, que nem Saul, para fazer uma coisa boa. Não usa ele para se autodestruir. Não deixe que o diabo venha tentar usar o seu passado para te destruir. Muito pelo contrário. Lembra que quando o diabo vier falar, mas aconteceu isso na sua vida, você acha que você vai para o céu? Você acha que você vai ser salvo? Ah, você fez isso, você acha que você pode? Você acha que você tem a capacidade? Você fala, mesmo que eu não tiver, Jesus vai me proteger e vai soprar o vento do Espírito. E eu vou pegar fogo de novo. É isso que você deve falar para o diabo. Não se entristeça, não, irmão. A tristeza deve ser um quebrantamento e não de algo que aconteceu, não. Lembra, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te escolheu e a irmã trouxe um versículo. Confia nele. Confia, só confiar. Confia, milagre acontece, irmão. Milagre acontece, irmã. Confia. Olha, eu glorifico a Deus por essa palavra e eu espero mesmo, da parte de Deus, que você tenha saído curado daqui. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Jesus.